Olá, que bom que estamos aqui mais uma vez com você e para falarmos de um tema super importante, gente. A gente vai falar hoje sobre o Outubro Rosa. Você já se tocou? Você já pediu para sua esposa se tocar? Para sua mãe, para sua filha? Para sua melhor amiga? Sim, Outubro Rosa é um mês que vem justamente para nos lembrar sobre a importância de nos cuidarmos, né? A gente tem que se cuidar o ano inteiro. Do mesmo jeito que Setembro Amarelo tem que ser o ano inteiro, Outubro Rosa tem que ser o ano inteiro, Novembro Azul tem que ser o ano inteiro. Mas vamos aproveitar esse mês para nos tocarmos, para cuidarmos de nós, sobretudo nós, as mulheres. Para falar sobre o Outubro Rosa, sobre as consequências psíquicas, psicológicas do câncer de mama, eu estou aqui com a Augusta, né? Augusta, psicóloga, e em remissão do câncer de mama, posso falar isso? Uhum. Está em tratamento ou está em remissão já, né? Está em tratamento. Olha, gente, que legal. Augusta, gratidão por você ter aceito o nosso convite, de verdade, porque além de falar das questões psicológicas, né, de como afeta, você viveu isso, né? Uhum. Então, como você disse antes, muito mais como uma pessoa que está tratando o câncer de mama do que como uma psicóloga. Uhum. Gratidão mesmo. Seja bem-vinda ao Papo Cabeça. Muito obrigada. Agradeço imensamente o convite para poder estar aqui e compartilharmos um pouco dessa experiência, né, que possa ajudar outras pessoas também a olharem para essa questão. Gratidão. E o doutor Alfredo, psiquiatra, né, doutor Alfredo, que veio de rosa também, acho que é homenagem à data, né, que cuidado, que gracinha. Obrigada, doutor Alfredo, gratidão por ter aceito o nosso convite também, e eu tenho certeza que você tem ajudado muitas mulheres que têm ou que tiveram câncer de mama a se ajudarem, né? Obrigado pelo convite, e na realidade não tenho tanto pessoas com câncer de mama, mas o câncer, ele está presente na vida do psiquiatra, porque algumas pessoas têm dificuldade de enfrentamento da situação, e todos têm dificuldade de enfrentamento, né? Só que alguns têm mais dificuldades, e esses que têm mais dificuldades, às vezes precisam de uma ajuda, ou uma ajuda psicoterápica, ou uma ajuda até medicamentosa. Então, a gente tem muita gente que além de adoecer fisicamente, fica abalada emocionalmente a ponto de precisar de ajuda. Que bom que existem psicólogos e psiquiatras para isso, né? Eu acho que todos precisam de ajuda. Seja uma interlocução com amigos, com familiares, um suporte social, ou até profissional, certo? Eu concordo plenamente. E a psicologia está aqui para isso. Augusta, eu queria começar com você. Como é que você descobriu o câncer de mama? Como foi essa trajetória até aqui? Você pode contar um pouquinho da sua história para a gente, por favor? Posso sim, Nubia. O que foi que aconteceu? A gente estava fazendo um evento, estava se organizando lá no espaço onde eu trabalho, para a gente falar alguma coisa sobre o Outubro Rosa, principalmente o que tinha ligado à arte. Falei, vou aproveitar e fazer um autoexame, porque os meus exames, entre aspas, eles estavam em dia, porque antes da pandemia eu tinha feito e estava tudo ok. Então, em fevereiro de 2020, estava tudo ok, não tinha nada. Nesse outubro de 2021, então, fazendo o autoexame, eu percebi um nódulo diferente. E aí essa percepção me deixou um pouco assustada. Foi isso o que aconteceu. Eu só não sabia da rapidez com que eu ia precisar cuidar, porque eu percebi o nódulo, liguei para minha ginecologista, que ia entrar de férias, estava esperando ela voltar, pedi para ela assim, pede para ela deixar os exames. Fui fazer o exame um mês depois. Então, um mês depois, além do nódulo, já tinha comprometimento, né, dos gânglios, né? E aí foi, de verdade,
é isso mesmo. Então foi um baque. Daí eu já fui direto pro mastologista. Então foi assim que a história começou, né? Com o autoexame e uma pesada no peito para poder, vamos repensar um tanto de coisas, né? Olha a importância do autoexame e a importância de sermos rápidos, né? Porque a questão, como você disse, né? Eu esperei achando que estava tudo bem. Tá, eu sei, eu tenho alguma coisa errada, mas não deve ser tão errada assim. Não, eu pensei que o errado tivesse um tempo, que eu não, então assim, eu ia cuidar, mas talvez fosse possível esperar a médica chegar de férias. Então, sabia que tinha alguma coisa que não estava ok, sabia que tinha alguma coisa diferente. Mas eu não sabia que quando a gente percebe alguma coisa diferente, a gente precisa agir rápido. Temos que ser rápido. Essa é uma coisa importante. E me conte como você se sentiu, porque a gente pensa muito no câncer de mama, câncer de colo do útero, como uma doença física, né? Mas raramente a gente fala sobre de que forma a gente encara isso, como é que a cabeça da gente começa a funcionar. E aí, como foi essa cabecinha? Estou pensando, ela começa a funcionar ou ela sai do funcionamento dela? É isso, né? Porque sai um tanto, porque é isso. A imagem que eu trago é um pouco dessa, que a gente está levando a vida, e pelo menos para mim foi isso, como se você tivesse aqueles filmes de luta, de repente uma pesada no peito e que te leva lá para trás, e é preciso reavaliar tudo, né? Reavaliar estilo de vida, reavaliar a vida, reavaliar que a morte chega muito perto, porque até hoje a gente falar de câncer é a gente lidar com a morte aqui, ó. Tem o tabu ainda, isso, né? Do ladinho, né? Então isso é muito sério. Então assim, como é que é contar para as pessoas? Então foi um baque muito grande, foi assim, foi sair de uma organização de vida, organização de pensamento, né? Rever trabalho, rever relações, como é que vai fazer? Então foi um pouco assim. Será que fica mais ou menos claro? Bem claro, tá, né? Bom. Doutor Alfredo, e a que horas é que o psiquiatra entra depois dessa pesada no peito, né? Porque teve a pesada do peito, ela caiu, né? Teve que se levantar, se reestruturar primeiro, se levantar. Quando é que o psiquiatra entra nessa história? Desse susto, né? Isso. Algumas pessoas, elas vão dar prosseguimento à vida com um estilo delas. E vão, mesmo com todo susto, mesmo com toda programática, ela vai contar, ela vai iniciar o tratamento, ela vai fazer e ela consegue fazer o que precisa. Nessa hora é o tratamento. Só que o emocional, o susto pode ser tão intenso que começa a imobilizá-la. E aí ela não consegue fazer aquilo que é relevante naquela hora. Ou por medo, ou por vários motivos. Às vezes o medo é tamanho, eu vou utilizar o medo como um sintoma, e aí o medo é tamanho que ela não consegue, aí ela precisa de ajuda. Essa ajuda vai ser psiquiátrica quando a pessoa começa, além do que ela já tem, começa a ter sintomas de um medo patológico, ou um distúrbio de ansiedade, ou um quadro depressivo, ou um estresse patológico, vamos chamar assim, e aí a gente precisa entrar em cena. Porque se esse sujeito, se essa pessoa chega nesse lugar, a gente não pode esquecer que homens também têm câncer de mama. É verdade, bom lembrar, viu, gente? Aí, então, assim, homens se então, toquem. Se essas pessoas se imobilizarem, começarem a ficar assustadas demais, aí é a hora de procurar ajuda. O psiquiatra, muitas vezes, é aquele que determina, precisa de remédio, não precisa de remédio, mas faz uma terapia, vamos trabalhar o relaxamento, que pode ser uma yoga, pode ser uma massagem, pode ser uma série de coisas, mas tem que ver se aquilo cabe naquela hora. Porque tem uma hierarquia de valores ali. Tem que ser respeitado. É lógico
que essa pessoa precisa de um suporte, de um colo, tá? É fundamental. E esse colo pode vir da rede social em torno, pode vir de um profissional. Importante é o apoio, importante é o colo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, na realidade, à medida que vai passando o tempo, a pessoa vai se encontrando no processo, no sentido do processo do tratamento, tá? Nós estamos falando do Outubro Rosa, falando especificamente do câncer de mama, mas é bom a gente lembrar que todas as patologias têm um período adaptativo e todos nós vamos viver uma situação adaptativa com as nossas doenças. Elas vão chegar. É verdade. E cada um vai ter o seu tempo, né, Maria Augusta? Sim, sim. Eu acho que tem essa coisa do tempo, né? E quando o Alfredo fala, às vezes assim, o medo ele é paralisante no primeiro momento, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter, né, assim, esse tempo para olhar para a situação. E acho que às vezes a gente precisa, quando você disse, né, Alfredo, do suporte dos amigos dessa rede e também de um profissional, às vezes de um profissional, eu acho que a gente precisa dos dois, né? Essa rede eu acho que ela é extremamente importante, né? Não só os cuidadores próximos, mas a nossa rede de amizade, essa rede que vai nos suportar. E aí eu vou dizer que o terapeuta é extremamente importante e em muitos casos o psiquiatra é muito importante também. Só não se sinta só, tá? Porque você não tá só. E foi muito bom o doutor Alfredo trazer pra gente o fato de homens também terem câncer de mama. É porque a incidência em mulher é muito maior. Vocês terem noção, eu estava lendo aqui, entre 2020 e 2022, serão 66.280 casos só de câncer de mama. E só em mulheres. Então, gente, o se tocar, o se cuidar é muito importante. É essencial. E, Augusta, como é que a gente cuida de quem cuida da gente? Porque todo mundo fala do paciente, né? Porque você está se tratando de câncer de mama. E quem que está do seu lado? Eu acho que é importante dizer, né, quando você fala para mim, então eu terminei, porque é isso, a gente tem fases para o tratamento do câncer de mama, dependendo do tipo de câncer que a gente tem. E dependendo do estágio também que ele é descoberto. Então isso também é uma coisa muito importante da gente se dar conta, porque quanto mais rápido a gente prestar atenção, né, quanto mais rápido a gente cuidar, eu vou dizer entre aspas que menos tratamento, né, ele não vai ser tão prolongado assim, né, trazendo um tanto de outros sintomas, outros enfrentamentos que a gente vai precisar fazer. Bom, só um minutinho, porque a gente vai continuar daqui a pouco. Não sai daí, não. Voltamos com vocês com mais um Papo Cabeça, dessa vez falando sobre o Outubro Rosa, a importância desse momento, desse mês, que é um mês totalmente dedicado, principalmente às mulheres, apesar da gente ter dito aqui que homem também tem câncer de mama, então se toquem também. E nós estávamos falando aqui sobre a importância de cuidar de quem cuida, que normalmente a gente lembra do paciente e quem está do lado. Eu vivi uma história, né, eu vivi... no ano passado, do ano retrasado para o ano passado, de 2021 para 2022, o câncer da minha cunhada, ela veio ficar com a gente, né? E assim, foi uma experiência difícil para todo mundo, para mim, para meu marido, meu filho tinha 16 anos, e às vezes ela ficava tão mal com a quimioterapia, né? Minha secretária também, fofa, que se tornou mãe também, né? E às vezes a gente fala tanto ao paciente, está sentindo o paciente, mas para quem está do lado também não é fácil, né, Augusta? Não é não. E assim, que é isso, né? Quem cuida dessas pessoas, porque é como também, se você vai concordar, né, Alfredo, as pessoas não pudessem sentir, para não mobilizar mais
quem está passando, né? Quem tem o câncer. Então, assim, não, é preciso cuidar, é preciso que eles conversem, é preciso que eles também procurem ajuda, porque às vezes eles vão ter que olhar isso. Esses dias para trás, a minha neta, tenho uma neta de 7 anos, e a gente estava lendo um livrinho, e ela, que falava das emoções. Aí chegou uma hora do medo, e ela me disse assim: vovó, quando você ficou doente, eu tive muito medo. Ai, meu Falei, Deus. mesmo, meu amor? Ela falou, eu tive medo de você morrer. Eu falei, eu também tive muito medo de morrer. Então, assim, e normalmente não se fala disso, né? Para os meus filhos, é quase que assim, mãe, se você vai morrer, o que você quer que faça com isso? O que você quer que faça com aquilo? Porque é um enfrentamento e é isso. Eu falo que é a morte muito colada com o tempo, porque a gente não sofreu um acidente de carro e morreu. A gente está enfrentando isso no dia a dia. Apesar que isso é todo dia, mas aí eu acho que quando o câncer chega, a morte chega para sentar do lado, né, da cadeira do lado e diz, vim conversar agora. E aí, doutor Alfredo, como é que a psiquiatria olha isso? Como é que a psiquiatria cuida de quem cuida? Porque muitas vezes você chega à depressão, você tem ansiedade. Eu percebi muito isso em casa, né? A questão da ansiedade é muito presente. Você não sabe o que vai dar ali. Você não sabe qual vai ser o resultado daquele tratamento. Você não sabe como é que você vai enfrentar aquilo tudo. Então, tudo isso causa uma certa ansiedade. Como é que a psiquiatria cuida? Sim. As pessoas que cuidam são pessoas. E no momento que alguém tão próximo, tão querido, está adoentado, tem a questão da pessoa querer poupá-la e não revelar os medos e as ansiedades, e aí isso é um problema a mais. Mas tem pessoas que adoecem junto, emocionalmente falando. Então, tem pessoas que são tão ligadas, se sentem tão ameaçadas com aquela experiência da pessoa amada, da pessoa próxima, que elas adoecem com um medo também. E é um medo, a ansiedade, pode chegar à depressão também. Então é sempre assim. Vai depender da vulnerabilidade daquela pessoa. Se ela... mas muitas vezes ela segura as pontas para a hora certa da conversa. Porque realmente eu acho que a gente não deve sobrecarregar a pessoa que já está vivendo um drama muito grande. Mas a gente vai precisar falar em algum momento. E é importante que se fale, né? É importante falar. Eu acho que, como cuidador, eu acho que é importante a gente revelar, mas é importante a gente ter a maturidade. A experiência da Augusta com a neta é uma experiência pura, uma experiência espontânea de uma criança. Então a coisa flui. A criança é sempre muito espontânea e natural. Não tem filtro, né? O adulto, ele já filtra mais, porque ele pensa assim, não, eu não posso falar isso, porque isso vai aumentar a ansiedade dela. Eu não posso falar isso porque isso é um problema meu, aí vai afetá-la e eu não quero que afete. Enfim, o adulto é cheio de nuances, né? De filtros. De filtros. A gente filtra tudo, porque a gente fica com medo, né? A gente tenta filtrar mesmo para poder poupar a pessoa que a gente ama naquele momento. Mas eu acho que tem uma coisa importante que é assim, às vezes as pessoas que estão cuidando ficarem tão segurando um tanto, não compartilhando, não chorando junto. Então, assim, para mim, como era bom as pessoas dizerem também, olha, né, eu estou sentindo isso, a gente poder chorar junto. Isso foi uma coisa riquíssima, porque a gente não se sente tão sozinho. Então, é a partilha dos sentimentos, a partilha do medo, a partilha... que é isso, de tudo que está acontecendo, né? Do que vai acontecendo com a gente, porque é isso, a gente muda quase que de identidade, né? O cabelo, corte, cirurgia, essas coisas. Então, alguém que está ali para poder dividir isso com a gente. E eu acho que tem as pessoas próximas, da família próximas, mas eu queria contar uma experiência, posso? Que eu acho que ela é riquíssima, né? Que foi... É um bate-papo, é todo seu aqui o espaço. Existiu um grupo de pessoas que eu só ficava sabendo
Depois que tudo passou, porque hoje estou na quimioterapia oral, mas que até ela terminou a rádio, tinha um grupo de pessoas e toda semana chegava um mimo para mim. Eu vou chamar de mimo porque eu não sei dar outro nome. Então um dia chegavam flores e uma cartinha. Outro dia chegava uma sopa dentro daquilo que eu podia comer e mais uma cartinha. Na semana seguinte, chegava uma coisa para aquecer minha cabeça, né, que tinha ficado careca. Na outra um pijama, na outra mais uma coisa de comer, na outra uma bolsa. E era tão bom receber isso. Então essas pessoas, elas não estavam diretamente comigo no meu dia a dia, mas elas estavam comigo e se fizeram presentes assim. Fantástico. E isso foi muito, muito importante. Além do presente, do mimo, tinham cartas, né? Então acho que isso foi muito legal e eu gostaria de contar isso para as pessoas, porque a gente não se dá conta do quanto isso pode fazer diferença. Gente, olha só como é importante o carinho quente, né? A gente às vezes acha que não, que eu não vou incomodar, eu acho que ela não vai gostar. Ao contrário, carinho é sempre carinho, atenção é sempre atenção. As pessoas precisam disso. Tá bom que a gente tá meio individualista às vezes, né? A gente não tem tempo nem pra gente, dirá para os outros. Então, para um pouquinho, não espera a pessoa ficar doente, não espera a pessoa ir embora, né? Que a gente não gosta de falar de morte, mas é isso mesmo. A finitude, ela existe, todos nós teremos um fim. Isso não tem para onde correr. Então, cuide de quem você ama, cuide dos seus amigos enquanto você está aqui, enquanto ele está aqui também, né? Não espera ele adoecer, não. Me conta uma coisa. Quando a gente fala dessa coisa do carinho, qual a importância, de verdade? Ela falou da prática dela, mas nesse processo mental, qual a importância dessa atenção, dessa presença? De que forma isso pode ser um remédio, talvez, né, doutor Alfredo? Talvez venha como remédio. Posso dizer isso? Pode. Na vida, o ser humano ele não sobrevive sem afeto. Então a gente pode pegar as experiências comuns, né? Uma criança ela não vai ser nada se ela não passar pela experiência afetiva construtiva. E nós continuamos precisando a vida inteira e pela vida fora. Então, vou retomar um pouquinho a pergunta anterior, porque eu acho ela emblemática aqui para nós. Quando uma pessoa filtra muito e fica muito cheia de dedos, e ela não é espontânea, ela não fala, ela transforma aquele sentimento em uma represa, fica represado. Isso pode virar doença. Eu acredito muito nisso. Porque na prática é um jeito de pedir socorro quando você vai e fala para a pessoa que você ama que você tem medo, que você está com medo junto com ela. Então isso é relevante. Mas, por outro lado... Isso é carinho. Eu acho que, por outro lado, a gente também tem que respeitar um pouco o tempo. Eu acho que o amor, a sensibilidade daquele que está junto, tem que ser respeitado o tempo também dele. Porque ele pode estar percebendo uma coisa que ninguém está. Verdade. Então, tem uma hora certa para alguns temas, vamos dizer assim, dentro desse universo que é entrar em contato com a finitude de forma objetiva, né? De forma objetiva, porque a finitude está aí, né? Para todos nós, né? Nós já falamos isso. Só que quando ela fica muito perto, muda a existência, muda a vida como um todo. Muda a noção de valores, a hierarquia, muda tudo. Então, isso tem que ser considerado e respeitado também. Agora, carinho, eu acho que o carinho está, né? A gente imaginar que... E a gente fica assustado quando sabe. E a gente pode transmitir o carinho de várias formas, depende das suas crenças, depende de uma série de questões. Isso. Né? Como a Augusta exemplificou, foi lindo isso que o grupo fez. Lindo. Lindo. Né?
Enfim. Mas tem várias atitudes que são, por exemplo, a experiência da neta também, muito lindo, porque foi espontâneo, foi uma coisa genuína, verdadeira, uma troca profunda no tempo que era para ser. Então, é um pouco isso. A questão do tempo, eu acho que passa por aí. E a gente não consegue dar cobertura plena, tá? Nem para a gente e nem para ninguém. Tá? Verdade. Isso é verdade. E como é importante, né? Não, assim, parabéns para esses seus amigos fofos aí. Eu não sei que são eles, não, mas esse grupo aí, ó. Parabéns, ganham estrelinhas da psi aqui, como eu falo para os meus pacientes, né? Porque assim, imagina, é um momento de fragilidade, as pessoas têm que entender isso. Por mais que a gente queira ser forte frente à questão do câncer, que tem gente que nem fala, né? Eu já vi lá, eu conheço pessoas que falam assim, aquela doença. Que doença, criatura? Aquela. Aquela com C. Aí você fala assim, câncer? Não precisa falar não, dá azar. Não, gente, a gente tem que falar de câncer, assim, a gente tem que falar de câncer para a gente fazer a prevenção, para a gente cuidar, para a gente perceber no outro, para a gente incentivar. É engraçado que uma amiga minha, outro dia, ela foi numa festa para encontrar as amigas da época de faculdade. E uma amiga dela, que também é fono, olhou para ela e fez, você está com problema na sua tireoide. Ela fez, tá. Olha como são as coisas, viu? Numa festa. E aí ela foi procurar o endócrino. Quando chegou lá, o endócrino passou uma punção. Graças a Deus não foi nada, mas de fato ela tem 2 nódulos na garganta, na tireoide. Imagine se eu não percebo, se ela não tivesse a amiga dela não tivesse essa percepção. Então, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar do outro. E eu vou insistir nessa questão de cuidar de quem cuida. De tudo isso que vocês falaram aqui, de observar e de conversar abertamente no momento certo, sem dúvida nenhuma, né? Então, você que está em casa, você que está passando por isso, escolhe o momento certo, perceba, sinta e cuide. Fica aí que a gente já volta, só um minutinho. Olá, estamos de volta para continuarmos o nosso papo cabeça hoje sobre o Outubro Rosa, ou como as pessoas preferem chamar, prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero, ok? Não se esqueçam disso. Não só são as mamas não, tá, gente? A gente tem que se cuidar toda. Augusta, quais foram os principais efeitos colaterais do tratamento? O que você percebeu? O que mudou? Eu queria o efeito colateral do tratamento e o efeito colateral no sentido do que mudou em você, alguma perspectiva nova, algum repensar a vida, alguma atitude nova. Sim, porque não tem jeito, né, Nubia, de passar por uma situação dessa, né, e não repensar a vida, né? Então isso eu acho que é um impacto, porque como eu disse, né, uma pancada, você fala o que é que eu estou fazendo, como eu estou levando a minha vida, como eu quero levar os últimos dias da minha vida, e os últimos dias podem ser alguns dias, como podem ser anos, muitos anos. Então, eu acho que isso, para mim, é uma reflexão, e percebo que para todo mundo que se disponibiliza a olhar para o que está sentindo, para o que está acontecendo, também é uma reflexão importante. E aí você pergunta os efeitos, né, que a gente tem os efeitos no corpo, porque isso também traz para o emocional, né? Então, o cabelo que cai, o seio que é um outro seio, o peso que a gente perde, o rosto que fica um outro rosto, o medo da radioterapia. Então, assim, a gente... Da químio também, né? Da químio também, né? Então, como é que é fazer a químio nas veias, como é que é passar por aquela situação, como é que é quando a gente coloca um catéterzinho aqui, que tem um nome específico, eu não estou me lembrando agora, para poder receber a quimioterapia, pra gente, e assim, e cada pessoa sente a químio de uma determinada forma, tá? Então tem gente que passa super bem, tem gente que tem mais dificuldades, algumas coisas ligadas ao físico, que a atividade física é extremamente importante, mas eu acho que também ao emocional, que a gente tem espaço.
Eu, enquanto terapeuta, acho muito importante ter espaço para a expressão. Seja a expressão através da fala, seja a expressão através do choro, seja a expressão quando eu pinto, seja a expressão quando eu escrevo, seja a expressão quando eu danço. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante para a gente lidar com essa violência de sentimentos, de emoções que chegam de uma hora para outra. E eu queria dizer assim, que para algumas pessoas, elas só vão fazer a cirurgia. Outras pessoas, elas fazem cirurgia e químio. Outras fazem cirurgia, químio e rádio. A sequência pode ser outra. E algumas pessoas, elas ainda têm que tomar uma medicação, que é principalmente para quem tem um câncer hormonal, que precisa bloquear. Então, isso também tem efeitos colaterais, tanto emocionais quanto físicos, né? E um dos efeitos emocionais é a alteração de humor. Então, a gente poder entender também, compreender isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Que momento é que a gente vai procurar ajuda de um psiquiatra, ajuda de um terapeuta? Eu acho que a ajuda de um terapeuta é sempre necessária, né? Eu concordo plenamente. Medicaliza ou não medicaliza nesses casos? Existem indicações de se utilizar remédios? Porque a gente estava falando aqui, gente, no intervalo, no início do programa, a nossa preocupação de todos nós aqui, tá, com o excesso de medicalização. Só, se você não assistiu o programa 1, assiste lá que a gente fala sobre isso. E aí, nesses casos de alteração de humor, doutor Alfredo, existe uma indicação de medicalizar ou não? Como é que isso funciona? Existe. Todo tratamento que induz um transtorno de humor, a alteração tem que ser suficiente para ser chamada de transtorno. Uhum. Isso às vezes acontece. Tem muitas medicações que alteram o humor das pessoas e geram depressão, entre outras coisas. E isso vai precisar de uma ajuda para voltar a um certo equilíbrio, porque a depressão pode ser intensa. Ela pode ser intensa ao ponto de ameaçar a vida daquela pessoa. Ameaça a vida de várias formas, porque a pessoa que está no enfrentamento de um tratamento desse porte, ela precisa estar com energia suficiente para o enfrentamento do tratamento, porque não é muito fácil. Você está numa fase do tratamento que seu corpo, você não reconhece seu corpo, que você estranha o que está acontecendo. E ainda toma um remédio que rebaixa o humor, que pode gerar um quadro de depressão, tem que tomar remédio sim. O remédio ele existe para ser usado. A questão da hipermedicalização, eu acho que é no outro contexto, é de outro jeito. Nesse caso das doenças que tem que usar remédio e os remédios que são usados podem gerar um efeito colateral de rebaixamento de humor a ponto de levar a uma depressão, precisa tratar. A Augusta falou uma coisa muito legal que eu acho que é bom reforçar, e eu gosto muito da campanha das cores. Agora no Setembro Amarelo eu disse isso. Eu acho que a campanha das cores vem alertar para coisas relevantes e importantes. Eu acho que as pessoas que estão lidando com isso todo dia, com os transtornos todos, são pessoas que estão olhando para isso. Mas para as pessoas comuns, às vezes a campanha das cores vão alertá-las. É importante ter. É lúdico, né? É muito importante. Eu acho muito importante. Então, assim, é preciso medicar, é preciso fazer um acompanhamento psicoterápico. Essas pessoas vão se beneficiar muito, não só elas, mas elas muito da experiência que está sendo vivida, que é estressante, que é impactante, que é limitante. Então, assim, é ter um interlocutor neutro que vai conseguir entrar em lugares e ter acesso a informações extremamente relevantes para o cuidado. Que às vezes não dá para ter em outro contexto. Tá? Em contextos, às vezes, muito afetivos, você não consegue entrar em determinados temas. Tá? A terapia é fundamental. Tá?
Então é isso. Agora, a medicação ajuda a pessoa, naquele momento, a sair do quadro depressivo, da ansiedade, que também é muito desconfortante, entre outras coisas. Bom, a gente não pode deixar de falar nesse programa sobre sintomas, né? Você se tocou, né? Procurou sua ginecologista, ela pediu os exames. E quais são os principais sintomas do câncer de mama? Câncer de mama é um nódulo, né? Quer dizer, existe mais de um tipo. Então, assim, o que normalmente acontece é um nódulozinho que a gente tem na mama. Então, o que a gente vai procurar é um nódulo diferente, né? Muitas vezes ele é indolor. Mas existe um outro tipo de câncer que ele tem alterações na pele. Então, assim, qualquer alteração que tiver na mama, a gente precisa procurar ajuda. O ginecologista ou o mastologista, né? E não tem que ter medo de falar o nome e de dizer assim, olha, possivelmente eu tenho e eu preciso me cuidar. E Tá, gente? Não é vergonhoso, não. É uma doença como qualquer outra, tá? Tá bom, algumas, infelizmente, levam à morte se a gente não cuidar, né, gente? Então, se a gente cuida, se a gente descobre precocemente, ou seja, se eu descubro logo no iniciozinho, eu consigo reverter a situação, eu consigo me tratar e me curar. E de verdade, Anúbia, quando você fala, não é vergonha em hipótese alguma, né? Porque de verdade a gente está olhando para isso, a gente usa muito a palavra enfrentamento, eu vou concordar com essa palavra. O que não quer dizer que a pessoa tem que ser forte, tem que ter uma força, não pode se emocionar, ela tem que dar conta de tudo. Isso é em hipótese alguma. Eu entendo que a força está em poder me expressar. A força está em poder falar do que é difícil, com quem estiver junto, sozinha, que é isso, nos papéis, né, com os profissionais. Então eu entendo que a força é isso, porque as pessoas às vezes falam, não chora, você é forte, você vai dar conta. A gente fala, forte o escambau, assim, é forte estar passando por isso, eu não tenho que segurar o meu choro, nem tenho que segurar a minha dor. Mas eu acho que qualquer alteração que a gente perceber na mama, é importante que a gente procure ajuda, procure um médico. E que isso não aconteça só no mês de outubro, porque essa é uma coisa extremamente importante. Eu preciso, tem todo um jeito da gente fazer esse toque, fazer isso com frequência. A gente normalmente fala das mulheres que não tocam nas suas vaginas, que não conhecem as suas vaginas, mas a gente não toca o nosso seio. A gente raramente toca o nosso seio. Nós não sabemos nem como ele é, o que tem, que gângliozinhos que tem, o que tem, porque cada seio é diferente, né? Então, acho que a coisa mais importante para dizer é que a gente possa estar atenta ao nosso corpo, e isso pode ser diagnosticado mesmo bem rápido, muito breve, né? Com muito sucesso. Que assim seja, né? Sim. Bom, gente, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Assim, eu fico muito sentida, porque quando a gente fala de coisa importante, a gente tem que falar muito. Até para abrir a cabeça das pessoas, dizer assim, olha, não, eu vi lá no Papo Cabeça, tá? A Augusta, o doutor Alfredo falando, e eu vou me cuidar. Ah, mas tem que pegar uma fila do INSS. Marca, sabe por quê? Porque um dia você vai ser atendido, você vai fazer o exame, o autoexame, tá? E vai fazer o exame. E outra coisa, neste mês, muitas clínicas fazem o exame por um preço simbólico. É mais barato do que sentar no boteco e tomar cerveja. Isso eu lhe garanto. Então, não invente desculpa, não crie subterfúgios, né, que é um nome bonito de desculpa, para não se tocar. Se toque. Augusta, gratidão por ter vindo. Fique à vontade, se quiser divulgar suas redes sociais, onde você trabalha, aqui a casa é sua. Sim, eu fico Gratidão mesmo. Eu fico muito agradecida novamente, né, dizendo pela oportunidade. Eu acho que essa é a coisa mais importante, que a gente possa estar atentas, né, atentos e atentas, né, ao que vai acontecendo com o nosso corpo. E se alguém quiser conversar a respeito, é só a Maria Augusta Silvestre, acho que consegue me localizar em alguns lugares aí, né? Se quiser conversar mais sobre isso, estou às ordens. Gratidão. Doutor Alfredo, fique à vontade. Quero agradecer novamente o convite e dizer o seguinte, é fácil me encontrar, tá? Mas eu tô com um Instagram profissional, que é @Dr. Alfredo Demétrio, e aí lá também consegue achar como conversar comigo, em todas as outras redes. E
A situação do câncer é uma situação que está mudando. Os tratamentos são melhores e eu acho que essa mensagem de esperança ela é muito importante. Muito. Porque os tratamentos estão mudando, os cânceres não são os mesmos, eles não são iguais. Então tem cânceres, muita gente que fica curado, realmente curado, e tem muitos longos anos de vida. E tem outros mais difíceis, mas não é só o câncer. São todas as doenças que nós, humanos, enfrentamos. Né? Tem todos os graus e gravidades. Então, eu queria passar essa mensagem de esperança para a pessoa não antecipar o sofrimento, não antecipar, né? uma ideia de finitude absoluta, vai morrer, vai abandonar tudo, vai deixar tudo, vai perder, né? Perder. Então, assim, eu acho que a ideia é essa. Tudo, a gente tem que ter esperança. E ela é bem-vinda para um dia. Sim. Ela é bem-vinda. Perfeito. Sim, perfeito. A esperança e a alegria, tá? Eu vou trazer que mesmo com todas as dores e com todas as dificuldades, a esperança e a alegria precisam estar presentes nas nossas vidas. Olha, gratidão a vocês. Tá vendo, gente? Com gratidão, com alegria, tá? A gente consegue sair dessa. E se não tiver que sair, a gente vai conseguir passar por ela muito bem, tá? Eu não posso deixar de agradecer a Ana Lu Guimarães, ela indicou esses 2 grandes personagens aqui, que abrilhantaram a nossa discussão, o nosso papo, né, na realidade, porque ninguém faz nada sozinho. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima.